Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão aí? Vamos falar um pouco sobre paternidade? Então, roda a vinheta! Cafezinho, sempre muito bom. Então, queridos, vamos falar sobre paternidade. Lá no Salmo 103, verso 13 e 14, diz assim: o sentimento que os pais têm pelos filhos, o Eterno tem por aqueles que o temem. Ele nos conhece por dentro e por fora, sabe o que somos feito de barro. Então, o que é esse texto, o que a gente vai aprender, o que a gente vai tirar de lição sobre paternidade aqui? Então, como bom presbiteriano, 3 pontos fundamentais que a gente precisa entender. O primeiro dele é que nós somos criaturas muito frágeis. Nós somos tão frágeis que se alguém falar com a gente de uma forma mais ríspida, mais bruta, a gente fala: nossa, por que ele falou daquele jeito comigo? Nossa, ele está sendo tão grosso. Porque a gente é frágil, cara. Qualquer coisinha, qualquer mimimizinho, a gente fica chateadinho, a gente acha ruim e fica chateado com a pessoa porque ela foi mais grossa. Então a gente precisa largar de ser tão frágil, precisa entender que realmente a gente é frágil, a gente veio do barro, a gente foi feito do pó da terra, mas a gente não precisa ser tão frágil assim. Então a gente pode entender que a gente veio do barro. Eu tô olhando para baixo por causa do tablet aqui, ó, para mim ver o que eu tenho que falar para vocês, beleza? Então não assusta se eu ficar olhando para baixo aqui não. Eu tô olhando pro tablet para mim não falar ou não deixar de falar nada, certo? Então a gente é muito frágil. Lá em Gênesis vai falar que nós viemos do pó da terra e também em Gênesis vai falar que os animais também vieram do pó da terra, foram formados do pó da terra. Então a gente precisa entender isso. Então um outro conceito que a gente precisa entender, segundo ponto, é que Deus educa com amor. Então se Ele educa com amor, Ele vai nos educar, Ele vai nos corrigir, vai nos disciplinar. Então, para você entender esse conceito de paternidade, principalmente a paternidade de Deus, porque por mais que hoje a gente viva numa geração de filhos órfãos de pai vivo, que são os pais que não dão atenção aos filhos, mesmo dentro de casa com eles, ou os pais que não moram com os filhos, que são o pai e a mãe se separaram ou nunca se casaram, e os pais não dão tanta importância para os filhos, a gente tem vivido isso. Então isso é um plano diabólico para destruir a família, porque se você não consegue entender que Deus é o seu pai porque você não teve um pai presente, porque você acha que Deus, sendo seu pai, vai te abandonar igual o seu pai físico, seu pai dessa terra, você começa a entrar em crise ao entender que Deus é seu pai. Então a gente precisa entender que Deus é nosso Pai e que Ele nos ama de uma tal forma que mandou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Então um conceito de amor muito grande, excepcional. Então o papel do pai é preparar e direcionar o seu filho. Então Deus, Ele quer nos preparar, então Ele vai nos disciplinar, Ele vai dar puxão de orelha. Então Deus vai direcionar você e vai te preparar, Ele vai te disciplinar. Muitas das tribulações que você pode estar passando hoje é Deus te ensinando alguma coisa. Então Deus, Ele quer te ensinar, Ele quer te preparar e te direcionar para o caminho que você tem que seguir. Deus quer te mostrar. Olha que conceito mais simples para você entender o que Deus quer te mostrar. A mãe, como ela segura o filho? Ela segura aqui, olhando para ele, protegendo ele. Protegendo ele desse mundo perigoso lá fora. Já o pai não, ele coloca a criança em pé, olhando para frente, sentada aqui, ó, segurando aqui. Por quê? Porque o papel do pai é esse, é preparar e direcionar. Então Deus, Ele quer te direcionar para a vida eterna, para um caminho de salvação, um caminho bom. Ele não quer que você fique só. Então Deus vai te preparando e vai te direcionando para qual caminho Ele quer que você siga. Por isso que você precisa entender, por mais que você não teve um pai presente, Deus quer ser esse pai presente em você. E o último ponto, e muito importante, é que nós fomos adotados em Cristo. Lá em Romanos 8, do 12 ao 17, vai dizer assim: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão.
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então aqui nós fomos adotados com Cristo, por isso clamamos Abba, Pai. Abba é uma palavra em hebraico que diz papai ou paizinho. Então, nosso papai, nosso paizinho. Então você hoje pode dizer isso, virar para Deus e chamar ele de paizinho. Uma forma íntima, uma intimidade que você tem com Deus. Então, entenda que você tem um pai agora. Você não está sozinho mais nesse mundo. Deus, ele te adotou junto com Cristo, seu Filho. Então nós somos agora irmãos de Cristo por intermédio de Deus, por intermédio do sacrifício que Cristo fez por nós. Então, você precisa entender que você é muito frágil, que você não precisa ser tão frágil assim. E você precisa entender que Deus é seu Pai, que você foi adotado com Cristo e que Deus quer te preparar e te direcionar. Em vez de você ficar clamando por que você está passando por alguma tribulação, comece a perguntar para que você está passando por alguma tribulação, porque Deus está te preparando e te guiando pelo caminho certo. Beleza? Então, você agora tem um pai. E se ficou alguma dúvida, se você, eu não entendi muito bem um ponto, outro ponto, comenta aí, me manda um inbox, me pergunta, eu vou ter o maior prazer em te responder. Beleza? Que Deus te abençoe. Um abraço!